Mas assim, Jesus também não acabou gerando. Vai ficar ruim essa frase. Ele acabou gerando também muita raiva e muito ódio dos seus opositores. Ele não gerou também essa energia. Porque eu vi depois que a gente conversou, depois de um tempinho eu assisti Paixão de Cristo. E aí tem aquela cena que ele tá sendo julgado lá, a cena que o povo liberta o bandido, Barrabás. O bandido. E naquele momento eu vi que, em primeiro lugar, a voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. Nesse momento eu já achei muito estranho, mas também aquela raiva toda que as pessoas estavam querendo que aquele cara se fudesse e apanhasse. Não era uma energia ruim que equilibra com o amor dos que gostavam dele? Como é que explica ele ter gerado? Você vê como o povo é volúvel. Quando você realmente ama a Deus, você morre por Deus. Hoje eu posso fazer minhas as palavras de Paulo. Meu viver é Cristo, a morte é lucro. Mas quando você apenas tem uma fé, digamos assim, mais rasa, mais superficial, você é volúvel, né? Então aquele povo que pediu a crucificação, certamente eles viram milagres de Jesus, ouviram falar, né? Da água virar vinho. Quando você para pensar, quimicamente, a água virar vinho, pô, é uma loucura. H2O virar uma molécula de vinho, você precisa de fissão nuclear, você tem que quebrar as moléculas atômicas, depois você tem que fazer fusão nuclear para fundir e formar nova molécula. É uma energia de milhares de estrelas. E Jesus fez isso sem se cansar, nem suou. Nem suou para isso. Então, viram a multiplicação dos peixes, dos pães, tudo mais, mas de repente alguém falou, um líder falou, o fariseu, que era o líder eclesiástico majoritário, que era uma referência para aquele povo, eles eram os estudiosos, os guardiões da lei. Olha, esse cara é um impostor, ele é mentiroso, ele tem parte com Belzebu, né, que era um deus pagão ali, filisteu, né, que é uma referência ao demônio. Então, ele tem pacto com Belzebu, ele é mentiroso. Aí o povo, ele é mentiroso. Outro, 3, 4, 5 falando, todo mundo é mentiroso. Eu vejo isso na internet, nas redes sociais, muito fácil. Você vê lá, você posta alguma coisa, tá todo mundo fofinho, né? Tudo, que legal, que bênção, coração. Aí tem alguém, eu não concordo com isso. Aí já vem uma galera, eu também não concordo. Eu pensei, mas eu não escrevi, agora eu escrevo. E aí começa todo pau lá, e começa a se brigar um com o outro. Então parece assim, as pessoas só precisam de uma centelha, né, para eclodir o que está dentro. Então jogaram a centelha ali e todo mundo começou a gritar, crucifica. E isso não aconteceu só com Jesus. Pegando um paralelo, os templários surgiram no século XII, eles estavam protegendo, né, Jerusalém dos peregrinos, eram grandes guerreiros, tudo. O começo foi fofinho dos templários, o povo amava os templários, né, eles protegiam, tinham cheio de ideais, eram monges também, né. Mais adiante, tudo bem, eles ficaram ricos, eles surtaram um pouco com a riqueza, né? Mas aí, de repente, alguém diz, no ritual de iniciação do templário, eles fazem profanação, eles cospem na cruz, eles têm atos de pedofilia, e de repente o povo acreditou naquilo, porque veio de uma liderança eclesiástica, veio do Papa, né? Veio do rei da França. Então acreditaram naquilo e o povo ficou louco e pediu a morte deles, queimado na fogueira. Perseguiram, acabou com a ordem dos templários. Então você vê que às vezes basta uma coisa muito pequena para mudar a voz do povo. Agora, quando você realmente fala do remanescente fiel que ama a Deus, os cristãos do primeiro século, por exemplo, você vê que eles tinham uma fé indestrutível. Podia jogar nas feras, podia queimar, podia perseguir. 300 anos eles viveram assim, debaixo de perseguição, e eles sobreviveram. E era uma igreja que não tinha dízimo, não tinha ato profético, não tinha o demônio dando testemunho na igreja, não tinha nada disso. As pessoas se ajudavam por amor. Era o amor que unia eles. Aí sim, Constantino vem, faz o Edito de Milão, o Concílio de Nicéia, e traz o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Aí contaminou alguns valores e virou baixaria de novo. Aí corrompeu, né? Corrompeu. Aí vem Inquisição, cruzadas, e aí lascou tudo. Quando eu tava vendo o filme, eu tava pensando pelo ponto de vista daqueles caras que estavam pedindo, condena esse cara, mata ele. Do ponto de vista deles, como energia, eles estavam sendo honestos com o que eles estavam sentindo, que aquele cara era o errado. Eu acho que é o poder da turba. Que é isso? Da multidão. Se tá todo mundo gritando a mesma coisa, no mesmo som, você vai junto com a manada. É o efeito manada. Tu acha que foi isso que com toda certeza. Fez Jesus ser crucificado? Com toda certeza. O efeito manada. É o poder da turba. Você começa a gritar e todo mundo grita, todo mundo gritando, então aí você se sente empoderado, fazendo parte de algo maior, né? Mas era muito ódio, era muita raiva por ele. Sim, muita raiva. Nem quando o cara tava apanhando, ninguém olhou e sentiu o cara. Acho que exageramos aqui nesse negócio. Pois é. Em nenhum momento isso aconteceu. E os romanos eram cruéis mesmo, eles metiam um chicote mesmo. O Mel Gibson fez um filme
muito próximo da realidade. Pô, Retratou muito bem as últimas 12 horas. Eu vi depois que a gente conversou aqui, eu fiquei fã desse cara, Jesus. Fiquei fã dele depois de ver o filme. Sim. E você vê, o que ele fez errado? Ele pregou amor, ele ensinou amor, ele viveu o amor. Mas quando você fala de amor num mundo contaminado pelo ódio, você fala a verdade no mundo aculturado pela mentira, é claro que você vai ser perseguido. E teve uma parte muito boa também, que é quando o imperador pergunta pra ele: eu posso parar com isso aqui agora se tu quiser. E ele fala um negócio que eu não lembro da frase específica. Ele diz que ele só tem poder porque foi dado a ele por Deus, né? Então é isso aí mesmo. Eu tenho que passar por isso. Tenho que passar por isso. Ele sabia, ele orou antes, né? Ele sabia o que ele ia passar. E também, quando ele tá na cruz e os caras começam a zombar dele, falando: tu não é o filho de Deus, então sai daí então, quero ver tu sair daí. Exatamente. E meio que ele fala assim, em outras palavras, né? Mas ele fala, cara, não é esse o ponto do lance também. Por que ele não podia usar ali o poder de Deus para se livrar daquele negócio? Ele tinha que mostrar, né? Ele veio com essa missão de ser crucificado, ressuscitar no terceiro dia. E ele aparece de novo num corpo glorioso, né? Um corpo diferente. Ele apareceu entre a sua ressurreição e a sua ascensão, que ele vai aos céus. Um período de 40 dias ele apareceu para mais de 500 pessoas. Então todos eles que foram testemunhas desse ato, né, da ressurreição e da ascensão, têm a legitimidade de serem chamados de apóstolos, por exemplo. Foram testemunhas oculares. Quem não foi testemunha não pode ser. Lucas andava com Paulo, Lucas não tinha chancela de apóstolo, não pode ser, era um historiador. Escreveu o Evangelho de Lucas, mas é só um historiador. Marcos também, o Evangelho de Marcos foi escrito por Marcos que não conheceu Jesus. Então ele não pode ser apóstolo. Paulo pode, foi o último que Jesus apareceu. E hoje em dia está cheio de apóstolo aí, né? Está cheio de apóstolo por aí. Não foram testemunhas. Pedro fala lá em Atos, capítulo 1, né? Olha, é necessário que seja testemunho ocular da crucificação. E eles fazem isso na maior cara de pau do mundo, meu. Me convidaram para ser apóstolo, eu não aceitei, deu um quiprocó. Anos atrás, eles tinham um projeto de fazer uma coalizão apostólica no Brasil com 12 apóstolos que iam trazer restauração para o Brasil. Política só para dar plataforma para um outro político que dizia que ia ser o presidente do Brasil, que não foi, não teve nenhum por cento de intenção de voto, né? E também não aconteceu nada com esses apóstolos aí, não mudou nada no Brasil. Seria o quê? Anos 90? Ou mais recente? Não, uns 90. Nos 90. Só para tentar mais ou menos, ver acho que quem isso. pode ser. 90, talvez um pouco mais até, viu? 98, por aí. E depois também, quando ele de fato morre, ele dá um terremoto, né? Cai raio, começa a quebrar tudo. Há uma escuridão. Aí que é interessante você ver a concatenização bíblica. Porque quando você pega a referência que houve 3 horas de trevas na Terra, né, humanamente a gente não tem como explicar muito bem isso, que um eclipse não dura 3 horas. Né, mas está escrito que houve trevas, né, da hora sexta à hora nona, seria o equivalente do meio-dia às 3 horas da tarde, depois o véu do templo se rasga, e a partir daquilo ali é uma simbologia, não tem mais o santo dos santos no templo, onde era a presença de Deus. Agora Deus se faz presente em nós, isso é muito legal. E quando você volta lá no Egito, a 9ª praga do Egito foi também escuridão. Teve escuridão sobre toda a terra do Egito, trevas. E Jesus, trevas também. Foi uma concatenização aí. Logo depois das trevas é a morte do primogênito. Morre todos os primogênitos do Egito, exceto aqueles que eram os hebreus, que colocaram sangue nas portas e tal. Aí Jesus pega, e ele é o primogênito, né? Ele é o filho de Deus ali, que veio trazer libertação para o mundo. Então você vê uma alegoria ali. Moisés ele trouxe libertação para aquele povo, e Jesus traz uma libertação para nós de novo. Exatamente na época da Páscoa. Então, muito interessante. Mas o que eu fiquei me perguntando é, depois daquele momento, quando dá terremoto, cai tudo, por que a partir dali não ficou claríssima a mensagem? E 1000 anos depois, um monte de tempo se passou, e a gente se encontra hoje e a mensagem ainda não foi absorvida e não foi colocada em prática pela humanidade. Pois é. Uma grande parte das pessoas viram aquilo e aceitaram aquilo. O próprio soldado romano que perfurou Jesus, para ver se ele estava morto mesmo, que os templários acho que acharam a lança, né? Só que não. Então faz tudo para vender, né? E então ele mesmo fala, verdadeiramente esse homem era justo. Então muitas pessoas ali certamente se converteram, fariseus se converteram. A Bíblia diz, José de Arimateia, próprio era fariseu também, Nicodemos, né? Estava dentro daquela casta farisaica e aceitaram Jesus. Então, mas infelizmente foi uma minoria.
né? Como é nos dias de hoje também. As pessoas têm uma fé genuína. Hoje, ao invés das igrejas, lotado. Estatisticamente, tem 40 milhões, acho que, de evangélicos no Brasil. Mas é só estatística. A gente passar na peneira mesmo, ver quem é cristão de verdade mesmo, sabe? Que procura viver e exalar o perfume do amor.